Olá, sejam bem-vindos. Vamos agora ver os aspectos de neuroimagem dos distúrbios metabólicos adquiridos do sistema nervoso. Começando por essa síndrome, que é uma síndrome comum na apresentação clínica, na prática clínica, principalmente em hospitais, em lugares onde se lida com pacientes internados, que é a encefalopatia posterior reversível, conhecida também pelo acrônimo PRESS, né, de Posterior Reversible Encephalopathic Syndrome. Essa síndrome, ela ocorre por um mecanismo de fisiopatologia que envolve uma lesão endotelial inflamatória e uma hiperreatividade simpática, que vai levar à perda da autorregulação do sistema nervoso central. As causas são variadas, né? O clássico é a hipertensão arterial, principalmente no contexto de pré-eclâmpsia e eclâmpsia, nas pacientes gestantes que desenvolvem sintomas visuais. Por que sintomas visuais? Porque as lesões são posteriores, onde estão localizados no lobo occipital, o córtex visual primário, né? Além da hipertensão, né, que vai levar a essa hiperatividade simpática, né, que vai acometer principalmente as regiões posteriores, nós temos também outras condições que podem ou não estar associadas ao aumento da pressão, mas que levam a um efeito inflamatório com lesão endotelial, que são doenças autoimunes, lúpus, artrite reumatoide, toxicidade a drogas, quimioterápicos, imunossupressores. Né? E aqui a gente tem duas principais, que são a ciclosporina e o tacrolimus. Mas a ciclofosfamida e o metotrexate também podem desencadear isso aí. Né? Alguns quimioterápicos também. Então a gente tem esse contexto. E o processo inflamatório também, incluindo aí pacientes com sepse grave internados na UTI. Então, ou o paciente tem uma doença autoimune inflamatória, ou tem uma inflamação oriunda de sepse, ou ele tem uma exposição a uma droga, né? Ou ele tem um aumento da pressão. Todas essas etiologias vão levar a um quadro final que envolve a fisiopatologia de lesão endotelial e hiperreatividade simpática. Né? Então, esse é o contexto clínico. Né? Quais são os critérios de diagnóstico? O paciente ter um fator desencadeante e o paciente apresentar um quadro de encefalopatia, né? Ou seja, rebaixamento do nível de consciência, confusão mental, crises convulsivas, com edema vasogênico na imagem. Né? Então, edema vasogênico na imagem é um aspecto fundamental, né, que faz parte dos critérios diagnósticos que deve ser procurado pelo radiologista. E esse edema vasogênico ocorre em que localizações? Principalmente nas áreas de fronteira vascular. Quais são as áreas de fronteira vascular? São as margens do sulco frontal superior, território de fronteira entre a cerebral anterior, a artéria cerebral anterior e a cerebral média. A transição entre os lobos parietal e occipital, que também fica ali naquela transição entre a cerebral anterior na frente e a posterior aqui atrás, né? E a média aqui do lado. E a transição entre os lobos temporal e occipital. Então, quando eu vejo lesões com edema vasogênico, né, como é que eu vou saber que é edema vasogênico? Eu olho a difusão, o mapa da DC é alto, ou seja, não é um edema citotóxico. E o que eu vou ter? Redução do mapa de ADC, restrição à difusão. Aqui eu vou ter mapa de ADC alto, ou seja, edema vasogênico com facilitação à difusão. Né? Esse é o hallmark, né? A característica central. Porém, alguns pacientes, devido a esse mecanismo de hiperreatividade simpática, podem desenvolver um quadro de vasoconstricção. E essa vasoconstricção ou vasoespasmo pode desencadear acidente vascular isquêmico. Então, no meio de uma área de edema vasogênico, eu posso ter alguns focos de restrição à difusão, que são aqueles focos em que se desenvolveu um infarto isquêmico. Cerca de 11 a 20% dos casos tem infarto isquêmico associado. Né? E até por volta de 15% vai ter hemorragia. Então, nas sequências gradiente, né, SWI ou tomografia, eu posso estar diante de focos hemorrágicos que podem ser pontiformes ou até hematomas mesmo podem se formar. Né? Existem quadros atípicos que cometem um tronco encefálico, e aí exige um diagnóstico diferencial mais amplo, né, com romboencefalites infecciosas, vasculites, doenças mielinizantes. Então, é um diagnóstico diferencial mais difícil quando acomete o tronco, mas com esse aspecto típico de áreas de fronteira, né, edema vasogênico é bem fácil o diagnóstico e é bem característico, e o radiologista precisa se posicionar nesse diagnóstico. Então, olha aqui um edema vasogênico clássico, né, que ocorre nas regiões parieto-occipitais, sem restrição à difusão, ou seja, na sequência de difusão não tem hipersinal. E numa paralisia também não vai ter hipossinal. Agora vamos falar um pouco sobre as consequências da falência hepática, né, que são a consequência tanto da insuficiência hepática aguda como crônica, que é a encefalopatia hepática. Né? Então a gente sabe da clínica médica, né, o paciente se
tem manifestações, alteração de consciência, né, aquele asterixes, né, a manifestação clínica, tremores, porém, na imagem, o que a gente vai ver? A gente vai ver aqui alterações decorrentes de um acúmulo de dois metabólicos principais, o manganês e a amônia. Né? O manganês, quando se deposita no globo pálido principalmente, mas também na hipófise e até pode se depositar na substância negra no tronco. E ele se apresenta com um sinal autoespontâneo no T1. Né? Então é um diagnóstico diferencial quando temos alto sinal espontâneo em T1 nos globos pálidos, é o depósito de manganês que não foi depurado, né, entre a sua absorção no intestino e a chegada no cérebro. Por quê? Naquela absorção pelo sistema porta hepático, né, ele tem que passar pelo fígado antes de chegar no cérebro. Então, quando o fígado não está funcionando, ou quando o paciente tomou o manganês diretamente no sistema venoso, né, na veia sistêmica, né, como por exemplo no nutrição parenteral, né, o manganês vai direto na veia sistêmica e passa para o cérebro sem antes ser depurado no fígado. Né. Ou situação de hipermagnesemia crônica, como o paciente com insuficiência renal crônica dialítica. Então, o manganês já é alto mesmo. Então, são situações em que a gente vai ter, né, o aumento do manganês e ele se deposita no globo pálido e ele se manifesta com síndrome de movimento do tipo extrapiramidal, com tremor, distonia, né, uma síndrome parkinsoniana, né, um parkinsonismo. E na forma aguda, e crônica também, o que a gente vai ter é as consequências da deposição de amônia no sistema nervoso central, a hiperamonemia. Então, a insuficiência hepática vai se manifestar por acúmulo de manganês e acúmulo de amônia. O acúmulo de amônia vai levar a um edema cerebral, agudo, citotóxico ou crônico. Na encefalopatia hepática aguda, geralmente o edema é agudo, a gente vai ter restrição à difusão, o edema citotóxico, né, com baixo sinal numa parada C no córtex. E na forma crônica, eu não tenho restrição de difusão, eu tenho só uma alteração de sinal nos tratos córtico-espinhais. Lembrar que existe marcador, né, de imagem da encefalopatia hepática de espectroscopia de prótons, que é o aumento do glutamato e redução do minoxidil e da colina, né, já que o glutamato ele é convertido pela hiperamonemia e o minoxidil ele sai da célula para manter a osmolaridade, né, já que a amônia também concorre para o aumento da osmolaridade na célula. Então a gente tem uma queda do minoxidil na espectroscopia de prótons. Né? Então aqui vemos uma hipermagnesemia, né, o paciente com sinal branco nos globos pálidos. Né? Lembrar que o acúmulo do manganês aí por falência hepática não é a única causa. Né? A gente tem esse aumento do sinal nos globos pálidos também nos pacientes que tomam contraste paramagnético de forma crônica e repetida, principalmente aqueles contrastes mais antigos, o de estrutura linear ou do grupo 1. Né? Esses contrastes mais recentes de estrutura macrocíclica ou do grupo 2 tem menos essa impregnação no globo pálido do que aqueles antigos tinham. Mas quem fez uso de contraste para ressonância magnética de forma crônica, né, pacientes com esclerose múltipla, com metástases que são tratadas e ficam repetindo exame, principalmente antes, né, quando se usava o contraste linear, a gente via muito esse sinal no globo pálido. Mas pensar em hepatopatia, nutrição parenteral, exposição e IRC dialítica, né? Insuficiência renal crônica dialítica, exposição ocupacional, principalmente com pacientes que trabalham com solda de ligas metálicas contendo manganês e aspiram, inalam o manganês, né, no processo de solda das ligas metálicas. E além disso tudo, tem o paciente que também toma um monte de polivitamínico e toma manganês de montão e sobrecarrega a capacidade do fígado depurar. Bom, e a hiperamonemia, né, na forma aguda? O que a gente vai ter? Encefalopatia hepática aguda por hiperamonemia. O clássico é uma alteração de sinal que ocorre nas ínsulas e no giro do cíngulo, mas também nos lobos temporais, poupando relativamente as regiões perirolândicas dos giros pré e pós-central, né? E poupando também o córtex visual primário, aí, nessa região paramediana dos lobos occipitais. Né? Não no lateral aqui, mas paramediana dos lobos occipitais. Né? Então, acomete difusamente o córtex, mas de forma mais intensa na ínsula e no giro do cíngulo nos lobos temporais, e poupa relativamente as regiões perirolândicas e os lobos occipitais. Essa seria uma definição, né, das características principais da encefalopatia aguda por hiperamonemia. Somado a isso, temos o aspecto de espectroscopia típico, que é um aumento dos níveis de glutamina e glutamato em 2,1 a 2,4 ppm e uma redução muito grande do pico do inositol. Né? Geralmente, nos exames de espectroscopia em cérebros normais, sem hiperamonemia, o pico de inositol ele é igual ou maior ao pico de glutamina e glutamato. Né? O pico de glutamina e glutamato é um alargamento da base do pico de N-acetilospartato, aqui em 2,0. Né? Então, a base sobe,
depois ela desce. Né? Geralmente ela desce um pouco mais. Quando tem aumento do GLX, ela desce pouco e você tem esse alargamento da base, ó, o alargamento da base do NAA. E esse alargamento fica num nível mais alto do que o minoxidil, que aqui está praticamente ausente. No tempo de eco curto, esse minoxidil deveria estar mais alto aqui, em 3,55 ppm. Mais ou menos no meio, entre 3 e 4, um pouquinho para a esquerda, teríamos o pico do minoxidil aqui, que não está faltando, né? Então, ou ele está ausente, ou ele está baixinho, menor do que o glutamato. Isso é uma característica de espectroscopia de prótons de hiperamonemia, né? É muito típico isso aqui. Bom, a encefalopatia descrita por Carl Wernicke é uma encefalopatia carencial, decorrente da deficiência de vitamina B1 ou tiamina. Né? Devido a essa deficiência, ocorre uma redução dos mecanismos oxidativos. Né? A vitamina B1 ela faz parte da oxidação da cadeia fosforilativa, né? Dos carboidratos para formar energia. Acaba tendo uma quebra de barreira dos gradientes celulares, né, de transporte celulares, que acomete principalmente as regiões em volta do terceiro ventrículo. Aquelas áreas ali, o tálamo, o mesencéfalo e os corpos mamilares, né, no assoalho e nas paredes laterais do terceiro ventrículo. Elas são especialmente sensíveis à deficiência de vitamina B1. Né? Então, essas são as áreas principais, cruciais, que devemos olhar nesse diagnóstico. Porém, além do acometimento das regiões em volta do terceiro ventrículo, temos também, em alguns casos, acometimentos mais extensos, que vão para as áreas superiores, núcleos da base e córtex perirrolângico, e aqui sim, pegando preferencialmente a margem do sulco central, ou seja, o giro pré-central e o pós, e também abaixo do terceiro ventrículo, no dorso do tronco encefálico e nos núcleos denteados do cerebelo, nos núcleos dos pares cranianos no tronco, né? Na posição dorsal ou tegmento do tronco. Então, o acometimento típico é em volta do terceiro ventrículo, mas eu posso ter quadros atípicos em que esse acometimento se estende para o córtex ou para baixo, para o tronco, né? Passando pelo núcleo da base e aí passando por todo o tronco até o cerebelo. Então, aqui eu tenho um aspecto de um quadro, né, completo, né, aí publicado em 2009 na revista Neurology, em que o paciente tem um acometimento tanto das áreas típicas em volta do terceiro ventrículo, ó, tálamo mesial, né, corpos mamilares no hipotálamo, e região perivolândica, desculpa, e região periaquedutal. Né? Isso aqui é bem típico, esses três. Porém, eu tenho um acometimento mais alto lá em cima no córtex e mais baixo aqui em cima no dorso do tronco. Então, esse é um acometimento mais extenso pela encefalopatia de Wernicke. Né? Aqui é outro caso em que o paciente tem uma lesões apenas nos tálamos e nos corpos mamilares, que estão aqui apresentando um sinal alto no T2 e um realce com quebra de barreira, tá vendo? Após a injeção do gadolínio. É até um pouco de restrição à difusão. Então isso aqui é um quadro bem característico, né? Um paciente com carcinomatose, um tumor avançado, que começa a ficar desorientado. E aí o oncologista pode pensar, será que ele está fazendo carcinomatose, leptomeningia, infiltração do sistema nervoso central pela lesão, metástases? E aí quando a gente olha a imagem, não é isso. Ele está com deficiência nutricional, provavelmente pela dificuldade de se alimentar pela suboclusão intestinal. Né? Então olha que como muda o tratamento e muda a conduta, fazer essa diferenciação aqui de uma doença carencial, uma encefalopatia de Wernicke típica, né, e não uma metástase no paciente com tumor avançado. A síndrome da desmineralização osmótica, ela ocorre devido a uma mudança rápida nos gradientes osmóticos e plasmáticos, né? Então, se tem uma osmolaridade plasmática, ela tem que ser mantida relativamente estável, né? A mudança alta, né, para cima, para baixo dessa osmolaridade pode levar a quebra de barreira e desmineralização, a chamada síndrome da desmineralização osmótica. E aqui tem algumas áreas que são mais vulneráveis a isso aí, né? Que são a ponte principal, antigamente era chamada até de melinólise pontina, e regiões extrapontinas, principalmente nos núcleos da base e no córtex. A correção do sódio é a principal causa de síndrome de desmineralização osmótica, porém, procedimentos de hemodiálise, transplante hepático e até hiperglicemia podem levar também essa alteração da osmolaridade de forma rápida com síndrome da desmineralização osmótica. O paciente apresenta aí uma lesão bifásica, né? Ou seja, ele tem alteração metabólica, é corrigido, ele melhora, mas depois ele tem um quadro de rebaixamento de novo sintoma neurológico pela desmineralização. Ou seja, é uma doença iatrogênica, causada por uma velocidade mais rápida de reposição do sódio do que deveria. Né? A reposição do sódio tem que ser lenta, não pode repor de uma vez. Né? Ou pode ser causada também por hiperglicemias, né? Que aí não tem nada a ver com tratamento médico. Mas a maioria das vezes essa doença é de causa
iatrogênica. Né? A ponte, como eu já falei, é o principal local, metade dos casos ocorre só na ponte. 30% na ponte e nos núcleos da base, no córtex, e 20% só pega no núcleo da base, o córtex não pega a ponte. Né? Então, temos que ter em mente que a sinalização osmótica pode ocorrer exclusivamente fora da ponte, em alguns casos também. Na imagem, o típico é aquela lesão na ponta central, poupando uma faixinha periférica e poupando a região dos tratos córticos espinhais. Né? E extrapontino núcleo da base tálamo, substância branca subcortical ou corpo geniculado lateral do tálamo, são os locais mais comumente acometidos. A difusão geralmente já mostra alteração precoce nas primeiras 24 horas, enquanto que o T2 e o FLE só vai mostrar alteração depois de 1 a 2 semanas. Né? Esse aqui é o típico, né? A ponte central acometida, tá vendo? Poupando uma faixa periférica e poupando essas duas áreas aqui, ó, que são os tratos córtico-espinhais, tá vendo? E além disso, o acometimento de tálamo e núcleos da base. Então, uma sinalização osmótica pontina e extrapontina. E veja que eu estou vendo uma imagem tardia, um mês, se estivesse na primeira semana, provavelmente eu não ia ver esse P-sinal no FLE-T2, só a difusão alterada, né? Mas depois de um mês aí fica aquela área de alteração de sinal mesmo, pode ser um misto de edema e gliose, e depois ao longo dos meses vai ficar só a gliose mesmo, vai diminuir essa alteração. E às vezes fica só um pontinho aqui central na ponte, e aí fica para sempre uma cicatriz ali, né, da desmineralização osmótica. Bom, resumindo, as doenças toxicometabólicas geralmente ocorrem de forma difusa no cérebro, né, causando lesões que são muitas vezes bilaterais e simétricas. E isso é uma característica que nos faz pensar em distúrbio toxicometabólico. Né? São lesões bilaterais, são lesões que mostram uma simetria na apresentação entre o hemisfério direito e esquerdo. Né? Mas não, isso não são características específicas, porque quase todas têm essa característica, né, de bilateralidade e simetria. O que é que eu posso aumentar a minha acurácia e minha especificidade? É procurar locais que possuem vulnerabilidade seletiva para certos tipos de distúrbios metabólicos específicos, como, por exemplo, os pacientes que têm alteração dos corpos mamilares, decorrente da deficiência de vitamina B1, ou a lesão na ponte decorrente de desmineralização osmótica, ou aqueles globos pálidos brancos nos pacientes com doença hepática. Né? Eu não mostrei aqui casos, mas pacientes também com toxicidade pelo metronidazol, né, um antibiótico usado para tratar anaeróbios, então paciente com peritonite bacteriana espontânea, ou com diarreia por anaeróbios, né, causada por anaeróbios, podem tomar metronidazol por muito tempo. E aí o núcleo denteado do cerebelo é seletivamente acometido de forma mais vulnerável em relação aos outros núcleos. Então, a gente tem essa vulnerabilidade seletiva que ajuda a gente a ter alguma especificidade da imagem. Né? Então, lesão no núcleo denteado, pensar em toxicidade pelo metronidazol, lembrar que a síndrome de Wernicke também pode pegar o denteado, ou lesões do corpo caloso que podem ser causadas por uma desmineralização tóxica causada pelo uso do álcool, que é chamada de doença de Machiafava-Bingham, né? Uma lesão no corpo caloso difusa. Então vejo que toxicidade e doença metabólica, eu procuro lesões bilaterais e simétricas, e se tiver alguma região anatomicamente seletivamente mais acometida, eu penso em distúrbios específicos. Ok? Obrigado, terminamos essa parte aqui, e até a próxima com a discussão das facomatoses.